Boa noite, como é que está? Estamos aí, então, na nossa disciplina Operações Unitárias 3, né? Currículo novo, média 7, dentro daquele modelinho aprumado que a gente tem aí, né, na nossa universidade. Então, nossa aulinha aí sendo gravada. Bom, esse primeiro encontro, então, vamos começar aí falando um pouquinho, dando as boas-vindas aí, o pessoal que chegou no horário. Eu vou sempre fazendo chamadas, tá, pessoal, ao longo da noite. Então, já fiz a primeira agora, daqui a pouco eu faço mais uma, sempre registrando pela presença, né? Presença aqui nesse canto direito, que vocês conseguem enxergar as pessoas presentes, né? Vocês, a qualquer momento, pessoal, podem abrir o áudio, falar, tá? A qualquer momento vocês podem aí interrogar o professor, no sentido de tirar dúvidas, no sentido de estar aí se sentindo bem à vontade, tá, pessoal? Isso aqui é tudo normal, como se fosse uma sala, né? Só que a nossa sala se resume a essa telinha aí, né? Mas eu acho que semestre passado a experiência foi positiva, né? Então, vamos aí nos adaptando da maneira que dá. Infelizmente, não existe previsão de retorno esse semestre, tá? Muito embora disciplinas do currículo prático, que tenham práticas, essas sim, vai ser feito um calendário, onde alguns professores, né, vão estar aí, obviamente, fazendo contato. Isso vai depender daí da disciplina que tu estiver fazendo, e vai ocorrer, então, as práticas, seguindo os protocolos de segurança, né, para que dê tudo certo. Pamela Dias, boa noite. Então, o que nós iremos estar fazendo hoje? Vamos dar uma passadinha, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, ok? Só um minutinho aqui, vamos compartilhar ela. Bom, qualquer coisa, pessoal, às vezes a internet falha, tá? E daí fiquem bem à vontade de acionar o professor, falar aí qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa eu apresentar então para vocês a plataforma, né? Vocês já conhecem aí, a grande maioria dos alunos presentes eu já tive contato, então já mais ou menos a gente já tem aí a dinâmica, né? Então, a nossa disciplina Operações Unitárias 3, o professor já lançou lá, eu fiz um pouquinho diferente esse semestre, eu coloquei uma apresentação geral no início, tá? Aqui tem o link de todas as nossas aulas. Então, o que o professor fez? Eu criei já, tá, uma agenda, onde eu enviei o convite para todos os meus alunos, tipo aqui, a Vanessa Hack e a Letícia receberam o convite e deram um ok. Qual é a vantagem delas? A vantagem é que elas conseguem entrar na sala sem eu ter que ficar autorizando, tá? Então, o que eu peço? Que vocês acessem o e-mail de vocês da Ubra, que é o rede.ubra.br, porque esse e-mail é institucional. Usem, pessoal, baixem material, usem, que ele tem bastante memória, e às vezes a gente fica ocupando aí outros e-mails com o assunto da universidade. Então, tentem canalizar tudo que vocês têm aqui, e por isso eu peço, acessem lá, é um acesso como se fosse um Gmail normal. Eu acredito que agora, para vocês estarem entrando no autoatendimento, já esteja exigindo de vocês não mais o CGU, mas o e-mail institucional, assim como está acontecendo comigo. Então, o que eu aconselho é que vocês, de fato, o façam dessa forma, para que fique aí já os registros e que vocês também já saiam usando. Porque uma vez, é que nem o professor aqui, eu estou com o meu Gmail aberto, é só tu clicar na tua carinha aqui, ó, e pá, acessa os teus outros. Eu ainda tenho aqui o meu e-mail de estudante da Ubra, né, quando eu era estudante. Então, aí, o que eu aconselho é que vocês façam isso, para vocês sempre estarem aí
Olha aí, ó, estou recebendo os ok aqui, ó, o pessoal que já deu ok lá, já está tudo belezinha, tudo belezura, muito bem, ok? Então, o que eu fiz, né? Essa agenda, então, vai estar entrando aí, foi um total de 21 encontros, a gente vai ter, né, 4 aulas não presenciais, essa disciplina é uma disciplina de 24 encontros, né? Lembrando que no 23º a gente encerra o semestre, o 24º é uma revisão e o 25º é a avaliação final, é caso quem não atingir a média 7, daí tem que frequentar. Então, tá aqui na sequência, então todas as semaninhas aqui, ó, vocês vão estar enxergando, né, o nosso espacinho reservado, então vocês dando ok, vocês sempre vão ficar aí espertos e não vão perder o link nem o nosso espaço. Bom, então, dentro lá da nossa disciplina, tá? Então, o que o professor colocou? As orientações gerais, então aqui o nosso linkzinho vai ser sempre essa nossa sala de aula, reservada para nós, tá? Apresente-se para a turma. Pessoal, é muito importante eu saber, né, de onde vocês são, né, se estão trabalhando ou não, qual é a área que vocês atuam. Por quê? Porque é com esse conhecimento que o professor pode estar adequando a aula um pouco mais à realidade de vocês, né? Eu sei, às vezes, professor, eu não trabalho na área, mas tudo bem, mas a gente pode tentar, né, de alguma forma, talvez usar exemplos que sejam mais corriqueiros ou que sejam mais simples para que a gente, aos poucos, vá se aproximando cada vez mais da realidade industrial e que isso, né, com certeza, acabe fazendo parte do dia a dia de vocês, né, por meio que vocês consigam fazer um bom ENAD, que vocês consigam fazer, quem sabe, uma boa entrevista de emprego, ou fazer um bom processo seletivo, um processo de trainee. Então, a ideia é que vocês, estudando engenharia química, vocês possam atuar na área, assim como o professor atua, né? Então, o professor hoje, né, aqui eu falo um pouco sobre mim, né? Então, além, né, de atuar aqui como professor, eu também tenho uma empresa, sou prestador de serviço, eu já atuo na indústria há mais de 19 anos, né? É um know-how bem interessante, já atuo na educação já há 22 anos, tá? Então, comecei lá com 19 anos dando aula, né, no Estado, contrato de emergência, e os tempos foi passando, a gente foi evoluindo, e hoje sou bem realizado de poder estar aí com vocês aqui, né, trabalhando graduação, né, principalmente aí trabalhando, né, com a engenharia química, que é o meu chão, né, que é onde hoje eu presto muito serviço, presto, né, bastante assessoria nessa área, não só na área ambiental, mas também na área de processos produtivos, ok? Bom, então aqui eu gostaria muito que vocês participassem, então é só participar aqui, se ficar com preguiça, né, dá para gravar um videozinho, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo como é que tu faz aqui, tu grava aí, diz, boa noite, professor, como é que está? Tudo bem? Então, pessoal, me ouçam aí, eu gostaria muito que vocês deixassem aí um feedback, deixassem uma apresentação breve, ok? Daí, para a gravação aqui, se não gostou, grava novamente e envia. Coisa fácil, coisa simples. E é fundamental, né, que eu tenha aí esse retorno de vocês, né? Fiquei com cara de... Fiquei com uma cara estranha ali, não ficou muito bom. Muito bem. Ok, então, esse é o pedido que eu faço. Utilize, então, o espaço aqui para se apresentar para a turma, tá? Também criei uma sala de dúvidas. Qual é o objetivo? Nessa sala aqui, vocês vão tirar dúvidas sobre a disciplina, questionar, tá? Lembrando que essa disciplina, então, é do currículo novo, né? E qualquer atividade, né, com relação à aula, é muito bacana porque tu pode aqui, né, opa, deixei um errinho de português aqui,
tu pode fazer o quê? Tu pode também fazer um questionamento e os próprios alunos podem responder, né? Então, às vezes, a tua dúvida é a dúvida de outro colega, né? Então, qualquer questionamento é válido, é muito importante. E lembrando assim, ó, que o professor disponibilizou um plano já de aula com as datas das nossas avaliações, então é fundamental que vocês se organizem para poder, né, estar no dia da avaliação e não perder, né, nada de prazo e conseguir sempre atender da melhor forma possível, ok? Então, aqui é o nosso plano, mesa dinâmica, é só acessar ele aqui, né? Vocês já estão acostumados. Então, tem aqui a nossa ementa, as competências que vocês vão estar adquirindo, a nossa abordagem temática, nossa metodologia, né? E a numeração das nossas aulas, inclusive as nossas aulas semipresenciais, então estão tudo apontadas aqui já bem discriminado. Vamos falar um pouquinho, então, né, do nosso plano de aula. Vou abrir ele aqui. Então, o nosso cronograma, como é que ele está dividido? Então, essa disciplina já é uma disciplina a qual a gente tem em torno de 2 horas, um pouquinho menos, né, de uma aula teórica. Essa disciplina, ela é profissionalizante. Por quê? Porque ela é fundamental para a formação de engenheiro, é trabalhar as operações unitárias. Então, ela é fundamental para a tua formação nessa área e também, né, no final desse período de apresentação teórica, com alguns exemplos trabalhados, a gente sempre vai ter uma prática, né, e vai ser dedicado, então, em torno de 1 hora dessa prática. Semestre passado eu toquei direto as aulas, não fazia intervalo, mas eu acho que é salutar, é importante a gente fazer o intervalinho. Então, ali em torno de 10 para as 9, a gente dá uma paradinha, em torno de 10 minutos, vai no banheiro, pega uma água, né, se desconecta um pouco, faz outra coisa, está em casa mesmo, né, isso é positivo. E depois a gente, então, retoma, né, com o nosso TDE, né, que é a nossa... aqui tem a explicação da nomenclatura do que cada situação é, né? Então, a TDE é o nosso trabalho discente efetivo, né? Semestre passado a gente falava em TDA, né, que é trabalho discente aplicado, é a mesma coisa, mas a ideia é o quê? É tu, então, efetivamente aplicar aquilo que a gente há pouco apresentou na forma de um aporte teórico ou metodológico, né, de competências, ok? Então, todas as aulas estão aqui sequenciais, nós já temos, agendado aí uma semipresencial para esse sábado, então fiquem espertos que já tem atividade, ok? É importante a participação de vocês, a participação principalmente, como é que vai ser a questão da presença, né? A presença, além da chamada que o professor faz, a presença ela vai ser, então, usada pela execução, né, do TDE. Então, um aluno, obrigatoriamente... Boa noite, seu Gabriel, tudo bem? O aluno, obrigatoriamente, então, ele tem que fazer as atividades, ele tem que estar, né, atendendo, né, os objetivos da aula, no qual a prática faz parte, né, da conclusão ou da aquisição das competências referente ao que nós vamos estar desenvolvendo ao longo desse semestre, ok? Então, está à disposição de vocês, aqui, inclusive com a aula onde vai ocorrer a avaliação valendo nota, nós vamos ter a 8ª aula, que vai ser um relatório de uma aula prática virtual, né? Então, eu vou dar um jeito aí de fazer com que a prática aconteça, nem que seja cada um na sua casinha aí, vamos dar um jeito, vou criar uma metodologia para isso. Vamos ter o fechamento do AP1,
né, na 10ª aula, que daí a gente fecha a AP1 com 1,5 ponto. Depois, vamos ter mais uma avaliação no segundo bloco, que aqui não é relatório de AP2, aqui é relatório de, desculpa, não é de AP1, é de AP2. Uns errinhos fazem parte, tá? Na aula 16, então, vai ter um relatório também de uma prática virtual de destilação, valendo, né, 1 pontinho, e vamos ter o fechamento de AP2 com 1,5 ponto no 20º encontro. Depois, então, mais umas práticas na forma de exercícios, e o nosso fechamento de semestre vai ser na 23º encontro, valendo 6 pontos. Então, pega ali, AP1, 1,5 ponto, AP2, 2,5 pontos, fechou 4. Mais os 6 da avaliação do semestre, fecha, então, os nossos 10 pontos. Quem não conseguiu atingir, então, a nota, tem mais uma revisão, uma recuperação, e passamos, então, para a última avaliação, que daí vale 10 pontos. Lembrando que para te realizar a avaliação final, tu tem que ter no mínimo 75% de frequência. Pessoal, isso não é EAD, tá? Essa disciplina, ela não é uma disciplina EAD. A gente confunde muito, mas está à distância. Não, está à distância, mas ela é presencial. Então, o professor reservou essa data, reservou todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas, para estar aqui com vocês. Então, o professor vai estar comprometido, né, trabalhando o conteúdo ao qual permita com que vocês, no final do semestre, adquiram as competências que nós pré-estabelecemos aqui, né, nesse plano, tá? Então, o que é a competência adquirida no final dessa disciplina? Formular e conceber soluções de engenharia empregando as representações simbólicas adequadas, bem como assimilar as unidades de medida de grandezas físicas e químicas, identificar os principais equipamentos e acessórios que compõem o processo físico e químico, bem como o seu princípio operacional e sobre o controle, identificar e caracterizar os processos operacionais e os aspectos práticos de sistemas que envolvam equilíbrio entre fases e separação por extração sólido, extração líquido, destilação, adsorção e absorção, interpretar fluxogramas de processo, manual e cronogramas, até como identificar processos que apresentem melhor relação custo-benefício, tendo em mente seu rendimento. Então, bastante competências que a gente vai aí, né, explorando ao longo do semestre, por isso que é fundamental a questão dos relatórios. Então, e esses relatórios, eles vão ser relatórios que ajudam também ao professor identificar as falhas de vocês, porque é inconcebível um engenheiro não saber escrever, né? Então, infelizmente, a gente chega aí nos trabalhos de conclusão de curso, a gente vê que tem alunos que têm muita dificuldade, que eles têm problemas, né? E esses problemas vieram aonde? Vieram ao longo da graduação, né? Claro, as pessoas também não se interessaram, acabaram não se aprimorando, porque, pessoal, o momento de aprender é agora, né? Não adianta vocês achar que com o canudo na mão as coisas vão se resolver, não vão. Então, é muito mais fácil tu, como estudante, afinar, né, aprimorar, se colocar no mercado do que depois de formado. Porque depois de formado, sempre vai bater naquela tecla. Tu tem experiência? Não tem. Então, o momento para a gente pegar a experiência e até mesmo para a gente rebaixar a nossa carteira. Mas é que hoje eu trabalho fora da área e ganho bem. Beleza, mas se tu quer te aventurar e tu quer, né, prestar serviço ou, né, realmente encarar a tua profissão como ela propriamente dita, né, como um engenheiro, como um químico, você vai ter que se aventurar, né, no sentido de que, cara, eu vou ter que abrir mão, muitas vezes, da minha situação atual, para mim, me aventurar como estágio, né, aprender
para que daí, sim, depois tu seja valorizado. Não adianta. Não tem ganho sem dor, né, pessoal? Faz parte. Então, o processo, infelizmente, às vezes é doloroso, mas, né, faz parte, né, infelizmente, ou felizmente. Eu, por exemplo, eu fui um cara que sempre tive que estudar e trabalhar, né? Então, nunca tive o privilégio de só estudar. Faz parte, foi difícil, mas com certeza vocês vão valorizar muito quando tiverem, né, as oportunidades por meio do esforço de vocês. Bom, então isso aqui está disponível lá, ok? Vamos passar agora aqui, então, para a nossa aulinha de hoje. Muito bem. Então, essa aula aqui também, o professor já disponibilizou para vocês lá, aula 1, tá? Então, isso aqui tudo a gente já sabe, estamos todo mundo careca já, acessar a disciplina, ok. Então, quando já conhecem o professor, vocês sabem que a qualquer momento o professor tem o WhatsApp ali, não tem problema, tá? Sempre com muita seriedade aí, a gente está sempre à disposição para ajudá-los, tá? Somos aí. O professor não entende, hierarquia é uma coisa que não é, eu não valido isso, entendeu? Então, vocês vão ser meus futuros colegas, estamos juntos e vamos nos ajudar. Então, o que vocês precisarem, tá? O professor fica à disposição, claro, que estiver dentro do meu alcance. Então, vamos lá. A gente precisa aí muito, né, ter profissionais aí cada vez mais habilitados, profissionais aí com cada vez mais capacidade para ajudar aí a desenvolver nosso país, ajudar a desenvolver a nossa sociedade. Por quê? Porque se a gente tem pessoas melhores, nós temos um futuro melhor. Então, está nas nossas mãos a gente, de alguma forma, por meio de uma associação, né, por meio do empreendedorismo, né, muitas vezes tu não vai achar um emprego, pessoal. Muitas vezes tu vai enxergar a oportunidade no trabalho e tu vai ter que te aventurar, né? E a engenharia química, assim como a química, é uma das profissões que permitem com que tu, né, como uma pessoa com essa formação, possa empreender, seja através da prestação de serviço, né, seja através da fundação de uma indústria, né? Claro, tudo tem o seu ônus, tudo tem o seu bônus, né? Nada é fácil, tudo tem uma caminhada, mas são possibilidades que existem e você, como engenheiro químico, como químico, tem habilitação para isso e principalmente conhecimento. Então é muito importante que a gente sempre procure explorar ao máximo, né, o nosso network, né, que é essa nossa rede de contato, e aí é importante aquele espaço de apresentação lá. Por quê? Porque não adianta vocês pensar, mas ninguém vai ler. De repente alguém vai ler, daqui a pouco tu vai ver lá, pô, mas olha só, essa pessoa é interessante, ó, essa pessoa trabalha fora da área, ó, quem sabe ó, surgiu uma oportunidade, a pessoa é dedicada. Então, é assim que as coisas acontecem, né, pessoal? Então, na vida, a gente, digamos assim, a nossa carreira é como um jogo, né? Tem um quesinho de sorte, né? Às vezes, se o cara tiver um pouquinho de sorte, ajuda, né? Mas também não adianta tu ter a sorte de ser escolhido e não ter a competência para fazer a coisa virar. Então, a jogada dos teus oponentes, né? Porque mal ou bem a gente fala muito que a gente não tem que, digamos assim, idealizar a competição, a gente não tem que valorizar esse tipo de situação. Mas quando a gente vai fazer um concurso público, é uma competição, entendeu? O que for melhor vai entrar. E se tu não for o melhor, tu não vai entrar, né? Então, mal ou bem, se diz a sociedade não precisa ser competitiva, mas a gente acaba
né, se deparando com essas situações. Então, caso não encontre aquele emprego que tu almeja, não desanima. Quem sabe tu não tem que prestar serviço, quem sabe tu não tens que, né, atuar, então, como um empreendedor. E, para isso, a gente tem que ter network, a gente precisa ter rede. E o professor aí fica à disposição de vocês também, né? Sou diretor da ABQ, né, Associação Brasileira de Química, também, né, participo da ADEC, que é dos engenheiros químicos, foi fundada aí pelo Sidney. Então, é muito importante a gente fazer parte dessas redes de contato, até para a gente também conhecer, né, quem vão ser os nossos futuros colegas. Muito bem. Então, vamos agora, então, começar aí com operações unitárias 3. Tá, deixa eu só dar um aviso muito importante. Pessoal, o que eu quero que vocês façam, tá? Ó, na aula 6, vai estar acontecendo essa palestra aí, ó. Conversão de biomassa em produto de valor agregado, tá? Nós vamos ter aí o professor doutor Giovanni Zabotti, tá? Então, ele é professor adjunto, coordenador acadêmico, substituto do campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira do Sul. E o que é importante, essas inscrições, então, são gratuitas, tá? Então, para que vocês consigam fazer a inscrição, é só vocês aqui, ó, entrar nesse link, preencher o nomezinho, o e-mail, botar o estado e a cidade e enviar, tá? Então, vamos fazer isso agora. O professor vai fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui e vou colocar o link. Opa. Vou colocar o link ali no chat. Façam a inscrição de vocês agora. Por quê? Porque nós vamos, no dia da aula, tá? O que o professor vai fazer? A gente vai assistir a palestra deles, vai valer como o nosso TDE, e, na sequência, a gente vai ter a aula. Então, provavelmente, a palestra vai ser 1 hora. Essas webconferências, elas não duram mais do que isso. Então, começa às 19, até 20h15, termina. Daí a gente faz um intervalinho e retoma a nossa aula. Então, isso está previsto para a nossa aula número 6. Se vocês olharem aqui, ó, já está previsto, ó. Aula 6, aqui, ó, aula 6, ó. Arquivo, inscreva-se no site, ó, já está aqui. Lembrando que a gente vai ter, então, o TDE, e depois do TDE a gente vai ingressar na nossa sala de aula. Já está tudo previsto dentro do nosso calendário, ok? Dá uns minutinhos aí para vocês acessarem. Feito, isso aí, show de bola. Enquanto vocês estão acessando aí, eu vou fazer mais uma chamadinha. É bacana, pessoal, porque a gente, o ano que vem, vai ter o Congresso de Engenharia Química, né? Para que serve um congresso, né? Serve para a gente estar explorando, né, novas tecnologias, né, novas metodologias. Como é que as coisas estão andando, né, hoje, em termos de sociedade, em termos de comparação da nossa universidade com outras universidades. Então, é uma oportunidade que a gente tem de integração. Eu sei que muitas vezes, até para a gente participar do processo, sai um pouquinho, sai um pouquinho caro, né? Mas é muito importante que vocês já comecem a acessar. Então, vai ser bacana, porque o congresso era para ter sido esse ano, tá? Mas em virtude, né, do Covid, o que ocorreu? A gente acabou que o congresso ele foi adiado. Bem dizer, tudo que ia acontecer esse ano
foi por água abaixo, né? Inclusive, o Congresso Brasileiro de Química, que o professor participa todos os anos, que ia ser em novembro, né? Aqui no Paraná também, né? Acabou sendo cancelado. E para vocês aí que almejam, né, um futuro acadêmico, ou que queiram estar ingressando no mestrado, ou que queiram estar ingressando aí num doutorado, claro, estou falando disso porque daqui a pouco tem gente que já está se formando, tem gente que curte essa coisa de dar aula e é um campo de trabalho também. Então, isso vai ajudar vocês, né, porque é currículo, ok? Muito bem, então, ok, quem conseguiu, beleza, quem não conseguiu, se avisem aí, pessoal, deem um toque aí para os colegas, que é fundamental a inscrição deles, porque se deixar para fazer a inscrição no dia, talvez não tenha mais vaga, não sei, é uma dica aí. Muito bem, então, isso aqui já foi. O que nós vamos trabalhar esse ano, tá, pessoal? Esse ano, não, esse semestre, né? Então, operações unitárias, a gente vai fazer aí uma breve revisão de equilíbrio entre fases, né? Quando nós trabalhamos esse equilíbrio de fase, a gente trabalha em termodinâmica, tá? Provavelmente vocês devem ter tido aí alguma disciplina de termodinâmica, físico-química, onde a gente trabalha, né, bastante essa questão aí do equilíbrio de fases, fala sobre a lei de Raoult e entre outros, né, temas voltados a equilíbrio entre fases. Então, a gente vai fazer uma breve revisão nesse conteúdo. Por quê? Porque isso é básico para a compreensão de como os processos físicos irão ocorrer. Lembrando que quando a gente fala em operações unitárias, nós nos referimos àqueles processos aos quais, por meio de fenômenos físicos, a gente faz o quê? Separação, purificação, tá? De produtos. Né? Então, por exemplo, uma filtração é uma operação unitária, a destilação é um processo físico, uma operação unitária. Então, qualquer, né, processo físico que não envolva uma conversão química, né, que não ocorra uma reação química, nós caracterizamos, então, como uma operação. Então, normalmente, uma indústria química ela vai ter conversões químicas, mas depois dessa conversão ela vai precisar purificar. Né? E esse processo de purificação, esse processo de separação, o processo de moagem, o processo de peneiramento, tudo isso aí vão ser operações complementares que vão te ajudar a especificar produtos, né? Ou até mesmo também te ajudar a purificar, né? Porque a purificação muitas vezes é para te atingir uma especificação X. Preciso de uma corrente com no mínimo 96% de pureza de hexano, por exemplo. Então, para te chegar a essa pureza de 96%, tu vai ter que usar uma operação unitária que te purifique. Sei lá, meu hexano está entrando a 86%, eu preciso transformar ele a 96%. Então, tu vai precisar, né, de um processo de purificação, que pode ser por meio de uma operação unitária. Bom, depois, então, vamos trabalhar alguns modelos, né, de equilíbrio de fase. O professor, né, vai trabalhar, então, com Excel, bastante com Excel. Vou também trabalhar com Enso, tá? Então, quem já fez aí comigo a disciplina de modelagem de processos industriais já tem instalado o Enso aí, né? E é bom, por quê? Porque o Enso ele é um software gratuito, ele é um software da nossa parceira, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Então,
os mesmos engenheiros que estão se formando lá estão usando o mesmo software que a gente aqui. Então, isso é muito bom. Isso vai fazer com que vocês, como estudantes, vocês como futuros profissionais, tenham trabalhado em plataformas equivalentes. E a gente sabe, né, que vocês são muito guerreiros, né? Vocês, alunos da UBRA, assim como eu fui aluno da UBRA, a gente, né, sabe que não é fácil, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente ter esse encontro semanal e ter que fazer a coisa acontecer. Não é fácil, mas vocês são guerreiros e vocês conseguem. É totalmente diferente do cara que tem o tempo inteiro só para estudar, né? A gente sabe que isso não é regra, tem exceções, é claro, mas eu quero que vocês entendam, então, que a gente está buscando com que vocês sejam os melhores profissionais, né? E para vocês serem melhores, o esforço faz parte, né? Dentro disso, então, já vamos entrar em extração sólido-líquido, né? Extração líquido-líquido, destilação propriamente dita, então, por meio de equipamentos, prática de destilação, extração líquido-líquido, tá? Então, essa prática aqui provavelmente vai ser uma prática que a gente vai estar realizando de forma virtual. A adsorção, que são fenômenos diferentes, que nós vamos explorar. E aqui também uma prática, né, de forma virtual dos diferentes tipos de adsorventes e suas aplicações industriais. Tudo, então, isso voltado, né, dentro do nosso semestre de Operações Unitárias 3. Bom, então, vamos começar, tá, com uma breve revisão sobre equilíbrio de fases. Bom, então, a simples compreensão, tá, pessoal, de que uma substância pura ou mistura apresentam composições constantes, né, se a gente for pegar, por exemplo, assim, o ar, a gente pegar uma porção de ar, a gente vai, né, entender que o ar tem 21% de oxigênio, 78%, né, por cento de nitrogênio e outros gases. Né? Mas essa simples compreensão de que, né, essa composição ela não oscila, né, não expressa o resultado esperado em uma reação química. Por quê? Por que tu faz uma reação química? Porque tu espera, né, uma alteração na composição. Então, a composição é o que nós esperamos perceber, né, numa reação química. E as operações, não só as reações, mas também as operações industriais de transferência de massa. Então, por exemplo, né, então, quando a gente impõe condições sobre o material, vamos supor que a gente tem aí uma nafta. Tá? O que é uma nafta? A nafta nada mais é do que uma fração, né, de inúmeras correntes, né, de hidrocarbonetos que vão ali de C4 até C6, C8, né, cadeias carbônicas que vão ser lineares, né, ramificadas, saturadas, insaturadas. Então, a gente tem uma grande mistura, né? E como é que tu vai impor para que essa mistura se separe? Né? Então, assim, ao impormos condições sobre os materiais, esperamos uma mudança de sua composição. Então, quando a gente pega essa nafta e aquece essa mistura, nós estamos promovendo o quê? Nós estamos promovendo uma força potencial sobre esse material e esperamos que isso provoque uma alteração na composição. Ou seja, a nafta que entrou não vai ser, vai ter uma composição diferente dos produtos que irão sair, né, de dentro desse processo que ocorre, por exemplo, numa petroquímica de primeira geração. Né? Para tanto, será necessário entendimento sobre qual a natureza das fases na condição de equilíbrio.
Então, quando a gente, por exemplo, se eu quiser estar retirando mais do lado direito, o que eu faço? Eu coloco mais do lado esquerdo. Então, é uma balança. O equilíbrio é o quê? É mais ou menos tu perceber, bom, eu quero separar. Por exemplo, eu tenho uma mistura de dois componentes, tá? Um componente é mais volátil que o outro. Então, o que eu preciso em termos de condições de temperatura e pressão? O que eu preciso para que o componente mais volátil saia e o menos volátil fique? Eu vou precisar modificar, então, essas condições de temperatura e pressão para que ocorra, então, essa quebra no equilíbrio. Porque, por exemplo, aqui, se a gente olhar essa garrafa, ela está fechada. Então, se eu pegar essa garrafa aqui e deixá-la no sol, né, durante uma semana, ela fechada, no início, eu vou ter, quando baixa a temperatura, eu vou ter o quê? Uma redução na quantidade de vapor presente nessa, embora a gente não enxergue, mas a gente sabe que tem vapor de água aqui. À medida que a temperatura aumenta, o que acontece? Nós vamos ter uma transferência da fase líquida para a fase vapor. E isso, obviamente, como o ambiente está fechado, vai chegar até uma certa pressão, que vai ser até, né, o limite, né, da pressão naquela determinada temperatura, onde tu vai ter o equilíbrio no qual tu vai estar passando, então, moléculas da fase líquida para a fase gasosa. E isso vai, quando satura a fase gasosa, a molécula que está aqui retorna para a fase líquida. E assim a gente vai tendo essa transição. A partir do momento que eu abro, então, essa garrafa aqui, o que acontece? Eu estou criando uma condição, uma instabilidade, né? Eu estou criando uma instabilidade no meu sistema. E essa instabilidade promove o quê? A partir do momento que eu tenho isso aqui aberto, eu estou permitindo, então, com que a água ela não fique limitada a esse ambiente, ela começa a sair. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui da mesma forma no sol, né, durante um dia, 2 dias, 3 dias, eu vou percebendo que o nível vai baixando. E é óbvio que quando mais quente estiver, maior vai ser a minha taxa de evaporação. Por quê? Porque a temperaturas mais elevadas, o que acontece? Aumenta a minha taxa de evaporação, né? E como eu não tenho um ambiente fechado, o meu equilíbrio, ou seja, a água fase líquida constantemente vai estar migrando para a fase vapor, no intuito de que haja a condição de equilíbrio, haja a igualdade, né? Agora, quando tu fecha, é mais fácil. Por quê? Porque a partir do momento que tu cria a pressão de vapor de equilíbrio aqui, nós temos a mesma quantidade que evapora e a mesma que condensa. Então, a compreensão disso é fundamental para que vocês comecem a perceber que, a partir desse raciocínio, nós conseguimos estar separando materiais, certo? Separando materiais, purificando materiais, e é esse o nosso grande objetivo dentro dessa disciplina, tá? Que nós vamos estar falando, então, desses processos, né, que vão envolver esses equilíbrios aí. Então, quando a gente fala em composição, tá? Isso aqui é uma questão de nomenclatura. Sempre que a gente enxergar o X, tá? Esse X ele vai estar se referindo, então, à fase líquida.
O Y, a fase gás. Lembrando que a gente está aqui se referindo, tá, a um processo de equilíbrio de fases, estamos focados na fase líquido-gás, tá? Então, por exemplo, o que nada mais é do que essa composição, ou essa fração mássica? É a massa do componente I, né? Por exemplo, se tiver uma mistura de benzeno e hexano. Então, se eu quero saber a composição de benzeno na mistura, então vai ser X benzeno, vai ser a massa do benzeno pela massa de toda a mistura, né? Bom, também nós podemos ter a composição por meio do número de mols, né? Então, essa fração molar, né, que também vai ser semelhante à fração mássica, ou seja, são só formas diferentes de se calcular, mas o resultado é o mesmo. Nós, então, precisamos do número de mols da espécie que nós estamos avaliando, dividido pelo número de mols total. Bom, outro fato que é importante é nós sabermos sobre a concentração, né? Principalmente porque a gente sabe que há limites de solubilidade, e o limite de solubilidade, a gente mede ele pela concentração, ou seja, é a quantidade do componente em análise com relação ao volume da solução, ou o volume da mistura. E é interessante, porque quando a gente tiver a fração molar e em função do volume, eu tenho um sistema em batelada, ou seja, um sistema único, né? É uma batelada, eu vou fazer uma reação única, ou seja, eu coloco os materiais aqui para dentro, fecho, a reação acontece. Então, eu tenho quantidade em volume constante. Agora, quando eu utilizo a vazão, né, como denominador, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, um processo contínuo, ou seja, pode ser um exemplo, um CSTR. Ao mesmo tempo que está entrando, está saindo. Então, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então, eu sabendo a concentração, né, da espécie química que está entrando pela vazão de entrada, eu consigo determinar a concentração também, né? Só que aqui vai ser uma concentração em mols, né, por segundo. Antes nós vamos ter concentração, então, em mols por litro. E o que seria, né, o M? Então, o M ele vai nos dar a massa molar da mistura. Como é que a gente obtém a massa molar da mistura? É o somatório de todas as frações pela massa molecular individualmente de cada espécie. Então, se tiver uma mistura de benzeno e hexano, qual é o percentual de benzeno? 60%. Então, 0,6 vezes a massa molecular do benzeno. Mais hexano. Qual é o percentual de hexano? 0,4%. 0,4 vezes a massa molecular, então, do hexano. Isso é um exemplo. Bom, então, vejamos esse exemplo. Aqui foi o que eu expliquei. Aqui teríamos, então, uma unidade em batelado, e aqui teremos, então, uma unidade em sistema contínuo. Veja, aqui nós vamos ter um sistema em unidade flash, né? Que é quando tu tens uma vazão, um fluxo, né? Com uma vazão mols por segundo, e isso, então, entra num sistema. Note, aqui, sei lá, tu está com uma tubulação de 2 polegadas, e tu entra num ambiente de 10 polegadas, de 20 polegadas. Então, o que tu está promovendo? Tu está com a tua misturinha dentro de um tubo. O tubo está 100% ocupado pelo volume líquido. E daí, simplesmente, tu chega com esse volume
que provavelmente vai estar pressurizado dentro dessa tubulação, ele entra numa atmosfera onde tu tem o quê? Um flash, ou seja, tu tem uma depressão, né? Então, o que vai acontecer? Automaticamente, quando tu tem um fenômeno flash, tu vai promover, então, a vaporização daquela substância que tem um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, que tem uma maior tendência a se volatilizar, e aquela que tem um ponto de ebulição mais alto, né, se condense, ou seja, que passe, então, totalmente para a fase líquida. Né? E o processo flash ele é muito interessante porque ele força a vaporização. Né? E quando nós temos a vaporização, lá quem trabalhou lá na disciplina de engenharia de processos, na sexta-feira, a gente fala muito lá da termodinâmica, né, dos processos, dos ciclos de refrigeração, dos ciclos, né, de termodinâmicos em termos de caldeira, de vapor, geração de vapor. A gente sabe que toda vez que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, ela está tendo que absorver calor, né? E do contrário, ela está, então, liberando. E esse processo, então, faz com que, para que esse vire gás, para que essa fração G vire gás, né, ela acabou precisando, retirando o calor dessa fração que vira líquido. Então, tudo isso vai fazer parte do processo de equilíbrio, né, da quebra. Aqui nós tínhamos uma condição num equilíbrio e tu, quando coloca dentro desse tanque, tu quebra esse equilíbrio. Ao quebrar esse equilíbrio, tu vai promover, então, a separação de uma fração gasosa e de outra líquida. Que não necessariamente quer dizer que tu vá ter somente a composição A embaixo e somente a composição B em cima. Não, isso tudo vai depender das condições aos quais esse sistema está imposto. Da mesma forma, aqui, só que a diferença é que aqui tu atinge o equilíbrio de uma forma mais, digamos, mais estável o sistema. Uma vez adquirido o equilíbrio, ele estabiliza. Né? Então, a quantidade de gás formado é aquilo que eu falei, tu vai tendo uma pequena transição. Vamos ver, então, esse exemplo. Tá? Esse exemplo aqui, ele vai nos ajudar, então, a compreender um pouquinho melhor, né, do que nós estamos falando. Então, melhor, então, a gente retirou esse material do Living Spill, tá? Então, vocês podem aí também estar usando. O professor fez uma série de indicações de literaturas lá, inclusive, né, de livros que estão disponíveis na nossa biblioteca virtual. Então, é fundamental que vocês sempre estejam explorando, sempre estejam buscando leituras complementares. Não é só por meio dos slides aqui que vocês vão ter o conteúdo completo. Então, sempre é bom explorar um pouquinho mais. Então, vejamos. Determine a quantidade e composição das fases líquidas e vapor de saída de uma mistura constituída por 40% em mol de isobutano e 60% em mol de N-pentano. Então, veja, nós temos uma mistura, né? Então, ó, a composição de entrada dela aqui, ó, aqui não, é do lado de cá, uma unidade batelar. Então, temos uma composição de entrada que é 40% de isobutano e 60% de N-pentano, que é injetada em um tambor, onde sofre uma rápida e parcial vaporização, ou seja, uma rápida vaporização e uma rápida e parcial. Por quê? Porque tu tem fase líquida também. Chamada de flash, e podendo ser vista no sistema contínuo da figura 1, que é a que a gente apresentou aqui.
a 49 graus e 3,2 bar. Então, obviamente, que dependendo da temperatura e dependendo da pressão, essas condições, digamos, as taxas de evaporação da substância A e B mudam, tá? Então, nas condições apresentadas, as substâncias em questão, isobutano e N-pentano, apresentarão propriedades termodinâmicas quanto a seu estado físico, quando as figuras 1 e 2 descrevem a razão de equilíbrio cair. Bom, o que o professor colocou para vocês? Continuo da figura anterior. Ó, deem uma olhadinha aqui, ó, lá no aula, o que o professor disponibilizou para vocês, ó, aula 1. Então, tem a nossa apresentação, tem o material 1. Esse material 1, então, o que ele tem? Ele tem essas tabelas que eu estou citando. Então, ó, ele tem a tabela K para hidrocarbonetos leves a baixas temperaturas e a tabela K para hidrocarbonetos leves a elevadas temperaturas. Então, é essa tabela que eu estou me referindo, ok? Então, está disponível lá no Drive. E o que mais que tem aqui? O professor também colocou na primeira aula o Excel, que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? Mas também está disponível aqui, ó. Exemplo 1. Então, vamos voltar aqui. Já apresentei as duas tabelas. Então, como que vai funcionar a questão da linha de cálculo? O que é o K? Tá? O K nada mais é a fração gasosa pela fração líquida. Esse é o K. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Pergunta. Eu sei que vocês não gostam muito de falar, mas podem abrir o áudio aí. Enzo. Eu vou, quando a gente precisar, eu vou colocar o link certinho lá para vocês, tá? Ó, pergunto, se K é igual a Y dividido por X, certo? É Y de A por X de A. Essa é a nossa constante que estabelece, então, o quanto de material evapora a uma dada pressão e temperatura. Então, se o meu K for maior que 1, o que isso significa, pessoal? Se o meu K for maior que 1, o que isso significa? Que tu tens uma substância mais ou menos volátil? Se o meu K é maior que 1, isso significa que eu tenho uma substância mais ou menos volátil. Quem é Y? Quem é X? É a composição. Então, se eu tiver, por exemplo, uma mistura, eu estou falando só da água, não é uma mistura, é água, mas nesse ambiente eu tenho uma mistura. Eu tenho a água, vamos supor que isso aqui é água pura, é água destilada. Mas então eu tenho a água e eu tenho o vapor de água. Então eu tenho duas fases nesse meu sistema. Então eu tenho uma mistura. Esta fase gás equivale ao Y. A fase líquida equivale ao X. Então, quando eu pego a composição de Y e divido pela composição de X, na mistura, obviamente falando, quando eu tenho Y dividido por X maior que 1, isso significa o quê? Que essa substância é mais ou menos volátil? Boa, Angel. Mais volátil. Ou seja, quanto maior, perfeito, Pamela, mais. Porque quanto maior for o K, isso quer dizer o quê? Que mais ela volatiliza.
Então, se a gente for pegar o material aqui, deixa eu aumentar para vocês enxergarem. Ó. Isso aqui que vocês estão enxergando, esses números aqui, ó, é para várias substâncias. Então, vamos pegar o metano. Olha aqui, pessoal. Metano, olha o que vai acontecer. O que nós temos aqui? Nós temos temperatura do lado direito e nós temos pressão do lado esquerdo, certo? Então, o que a gente percebe? Ó, como é que a temperatura ela é de baixo para cima, ela está subindo, ó, certo? De baixo para cima ela sobe. E a pressão, ela sobe de cima para baixo. Então, neste sentido, a temperatura está aumentando e a pressão está diminuindo, certo? Então, o que nós percebemos? Ó? Que a baixa, né, temperatura e aqui a elevada pressão, nós temos 1,5 para metano. E à medida que nós vamos tendo, né, uma menor pressão e uma maior temperatura, o que vai acontecendo com o valor de K? Ele vai ficando cada vez maior. Estamos falando de metano. Né? Então, o K ele vai subindo. Isso quer dizer o quê? Isso está certo. O metano ele é um componente extremamente volátil. Né? Então, faz muito sentido. Agora, se a gente já pega uma composição de uma cadeia, aqui são misturas de hidrocarbonetos, tá, pessoal? Então, a lógica é o seguinte, ó, a gente vai sempre procurar trabalhar com alguns exemplos aos quais vão ser úteis para as nossas aplicações práticas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com hidrocarbonetos. Aqui, isso é uma tabela de hidrocarbonetos. Pergunta. Por que estou falando de hidrocarbonetos? Por que vocês acham que eu estou falando de hidrocarbonetos? É interessante nós sabermos sobre hidrocarbonetos. Onde nós temos hidrocarbonetos? Podem responder. Onde é que nós temos hidrocarbonetos? Qual é a química mais clássica que nós temos que envolve hidrocarbonetos? Na matéria orgânica, prof. Isso, matéria orgânica, perfeito. E a orgânica ela foi muito estudada com base no quê? Qual o nosso objetivo? Onde é que é a nossa maior fonte de matéria orgânica? Né? Que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Onde a gente tem aí os materiais plásticos, onde a gente tem os combustíveis, de onde é que nós temos o petróleo, perfeito. Então, qual é o processo que a gente mais utiliza para separar os componentes do petróleo? Qual é o processo, qual é a operação unitária que a gente utiliza para separar os componentes, para separar a mistura chamada petróleo? É destilação? A destilação, né? E qual vai ser a força motriz para que a gente possa separar um componente do outro? É com base no quê? É com base... Como? Diferença de temperatura? Sim, por que a gente promove diferença de temperatura e diferença de pressão? Por que a gente promove? O que nós queremos fazer? Volatilidade. Isso, a gente quer promover a quebra no equilíbrio da mistura. Porque quando a gente quebra o equilíbrio da mistura, eu vou ter componentes que vão volatilizar mais e componentes que vão volatilizar menos. Ou seja, componentes leves vão ter o K elevado. Componentes menos voláteis vão ter um K menor que 1. Entendeu? Então, é isso que essa tabela nos mostra. Olha aqui, ó.
Quando eu tiver, então, os componentes mais voláteis, com número de carbonos, aqui é 1 carbono, etileno são 2, etano são 2, propileno são 3, 3, aqui são 4, 4, 5, 5, e nós fomos até 9 carbonos. O que a gente percebe? Olha aqui, ó, quando a gente tem Ks, vamos pegar uma linha aqui, ó. Quando a gente tem um K do metano 80, à medida que vai aumentando o número de carbonos, o que está acontecendo com o K? Ele está diminuindo. Isso quer dizer o quê? Que numa coluna de destilação, vamos imaginar agora que essa figura aqui é uma coluna de destilação. Quem é que vai vir aqui para cima? E quem é que vai se concentrar aqui? Ou seja, veja bem, eu não estou falando que num processo flash, por exemplo, vai ser tão simples as coisas que eu vou botar metano e N nonano, tá? É meio estranho o nome, mas é esse mesmo, tá? Aqui, ó, o N nonano e o metano, tá? Então, ou o N-octano, tá? Qualquer um dos dois. Então, vamos supor que quando eu tenho, então, uma mistura de 40% de um, 60% do outro, quando eu promovo essa condição de quebra de equilíbrio, quem vai estar em maior percentual na fase gás? O metano ou o N-nonano? Pergunta, quem? O metano. Perfeito, Angel. Mas quer dizer que tu não vai ter N-nonano? Não, não quer dizer isso. Para isso, a gente vai ter que aplicar os cálculos termodinâmicos, que é isso que a gente veio fazer hoje nessa aula, tá? Então, é isso que a gente vai experimentar agora. E como é que a gente faz, então, essa base de cálculo? Então, aqui, bom, o K, como a gente já falou, cada substância vai ter, então, o seu K, tá? E é óbvio que a gente só vai ter o estudo termodinâmico mais aprumado, né, as correlações matemáticas já bem testadas, já disponíveis para a gente estar explorando em sala de aula, somente daquelas misturas mais clássicas, que já tiveram bastante estudo. Por exemplo, né, os hidrocarbonetos, tem isso bem difundido. E aquelas outras misturas que estão presentes na indústria, que estão, né, sendo dia a dia processadas. Por exemplo, para uma mistura, quando a gente fala da usina de açúcar e álcool, eles têm um processo de destilação onde eles retiram, né, o álcool 96%, né? E esse álcool 96%, essa purificação se dá por meio de um processo de destilação, né? E é óbvio que esse perfil, a definição do K para mistura água-etanol, isso existe, da mesma forma como a gente viu, tá? Então, o que eu quero é que vocês entendam que isso é uma definição experimental, né? Que, obviamente, com base nisso, se criam correlações, né, com similaridade química, com similaridade, né, de pesos moleculares e coisas afins nesse sentido, para criar as correlações matemáticas que vão nos ajudar a prever comportamentos, né? Porque no início, estamos falando lá de 1600, 1700, né? Aproximadamente aí 300 anos atrás, não se tinha o estudo que se tem, era tudo empírico, era tudo prático. Até que alguém começou a observar, começou a notar e começou a prever que aquilo acontecia sempre daquela forma, né? E daí postulou aquilo ali, validou aquilo ali e percebeu que isso acontece sempre dessa forma, tem uma lei que rege isso. E essa lei, então, determina que seja dessa forma.
E a nossa ciência foi evoluindo. Então, hoje, por que a gente tem tanta coisa para estudar? Por quê? Porque tiveram inúmeras pessoas que estudaram os processos a fundo, definiram correlações matemáticas, e daí quando a gente às vezes fica lá numa aula da Silvia, lá, a gente fica às vezes meio perdido, com tanto cálculo, mas aquilo nada mais é os tratamentos matemáticos que foram feitos, né, para explicar fenômenos práticos, né, fenômenos naturais. Então, tu trata matematicamente para quê? Para que dados com matemática virem resultados que são muito próximos aos valores reais. E aí que está a grande arte da coisa. Né? A partir do momento que nós, pessoas, humanos, entendemos que a ciência pode nos dar previsibilidades, ou seja, eu não preciso ter o gasto material, eu não preciso ter o gasto de recursos. Por meio da matemática, por meio de cálculos, e daí os computadores foram muito importantes nesse processo. Por quê? Porque o computador ele tem uma capacidade de processamento muito grande, então ele consegue fazer cálculos sequenciais de uma forma muito rápida, né? Isso fez com que a nossa ciência cada vez mais evoluísse, né? E daí, não só dentro dessa matemática, né, onde a gente consegue criar as correlações, mas muito em cima de tratamento de dados a nível de estatística, né? Então, voltando aqui de novo, então, por meio disso, né, se definiu dessa forma que o K, então, define o quão volátil é, então, essa substância. Quanto maior o K, mais volátil ele é. Então, como é que ficaria o balanço material desse nosso sisteminha aqui, né? Então, o balanço material, ou seja, balanço de massa, né? Como balanço material. Ok, balanço de massa, né? Quando a gente fala aqui, balanço material, é o BM. Ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não tem como a massa inicial ser maior ou menor, né? Não tem como. Ou seja, o que entra é o que sai. O que entra menos o que sai é o que ficou acumulado, né? Então, se entra F, G, F então vai ser G menos L. Desculpa, F vai ser G mais L. Simples, certo? E, obviamente, que a composição que entra, no caso dessa nossa mistura, é isso aqui, ó, é os 40 de um, 60 de outro. Agora eu quero saber qual vai ser a quantidade de G se entrou 1 mol dessa mistura. Desse 1 mol, quanto ficou na forma de G e quanto ficou na forma de L. E dentro dessa quantidade de mols de G, qual é o percentual do componente A e do componente B, e qual o percentual do componente A e do componente B na fase líquida. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, essas correlações estão bem claras aqui, ó. F, vou aumentar. Então, o que entra é igual à fase gasosa mais a líquida. Então, o que é isso daqui? Esse X aqui, o Z, nada mais vai ser do que a composição da mistura de entrada, né? Então, ZA mais ZB vai ser igual a 1, certo? Então, esse aqui vezes a quantidade, a vazão de entrada, ou a massa de entrada, vai ser igual ao componente líquido A vezes a vazão de A, e o mesmo componente gasoso A vezes a fração, a quantidade de gás molar, né? Aqui o número de mols que entrou da mistura, e aqui o número de mols
da mistura na fase líquida e número de mols da mistura na fase gasosa. E a mesma coisa para o componente B. Lembrando que, assim como ZA mais ZB é 1, XA mais XB é 1, YA mais YB é 1. Né? E onde entra o K? Bom, o K não é Y dividido por X? Então, isso quer dizer o quê? Que tens como eu isolar, por exemplo. O I aqui quer dizer que pode ser qualquer componente, ok? Então, por exemplo, se eu jogar com estas equações aqui, eu consigo derivar outras, né? Por quê? Porque a partir dessa combinação dessas equações, eu chego que XA é igual a ZA vezes F, dividido por L menos KA vezes 1 menos L. Aqui faltou fechar o parênteses aqui, tá? E a mesma coisa eu consigo para YA. De onde é que saiu essa derivação? Saiu da combinação dessas equações aqui em cima. Muito bem. Então, de igual forma, pode-se obter, então, equações semelhantes para B. Tá? Da mesma forma que a gente desenvolveu isso aqui para A, a gente também pode desenvolver para B. Então, o que nós temos aqui? Se F for 1, porque ele não definiu o valor de F, ó, isso aqui, ó, determine a quantidade da composição da fase de... Então, eu poderia dizer que o F aqui é 1, é 10, é 1000, é 100, não interessa, mas eu defini um valor, eu disse que é 1. Então, se o A é o isobutano e o B é o N-pentano, então eu vou ter ZA igual a 0,4, ZB igual a 0,6, certo? Então, esse é a minha composição de entrada. Ó, eu tenho ZA, eu tenho ZB e eu tenho F. Então, F é 1, ZA 0,4, ZB 0,6. Muito bem. Então, como que eu vou descobrir os valores, então? Bom, para mim descobrir os valores, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho, então, vamos, por exemplo, um é o isobutano, tá? Então, eu pego aqui o material, tá? Vamos procurar aqui. Esse aqui é o isobutano. Esse é o isobutano, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Isobutano é essa linha aqui, ó. Certo? Então, o isobutano ele vem daqui até lá embaixo. Bom, a temperatura que eu tenho deixa eu me lembrar aqui, qual é a temperatura? Temperatura aqui. A temperatura é 49 graus e 3,2 bar. 49 graus, 3,2 bar. Então, 49 graus. Ó, não é essa tabela, porque essa aqui vai até 20 graus. Aqui, ó 42 graus e 3,2 bar. Então, tá por aqui, ó. 3, 4. 3, aqui, ó. A divisão é de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então, 3,2 é bem aqui. E 49, que é bem aqui. Então, deixa eu só ver. O isobutano é essa linha aqui. Esse aqui é o isobutano. Esse é o isobutano, tá? Então, deixa eu dar um print aqui, ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Vocês estão enxergando aí, pessoal?
Se alguém não estiver enxergando, fala, tá? Então, olha aqui, ó. Para mim determinar, eu tenho que pegar aqui, ó, 39, 40, 49 graus é aqui, ó. E eu tenho que juntar lá nos 3,2, ó. Beleza. O isobutano era esse. Aqui, ó. Não, aqui, porque a pressão aqui, ó, é de baixo para cima. Qual é que era o isobutano? Acho que é esse aqui. Então, ó. Isobutano tá aqui, ó. Então, o valor vai ser, ó, 1,54. Qual é esse aqui agora? Peraí, deixa eu me lembrar qual é que é. O isobutano é esse aqui, ó. Esse aqui é o isobutano. Aqui. Isobutano. Aqui é o isobutano. Então, pega aqui. Então, ó, é mais ou menos aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Ô, prof, Oi. um pouquinho mais pra cima, que é 32. Ali tá marcando 34, então vai fechar bem no 2 ali. Aqui. Tá. Não. Tua linha vai ficar bem certinha em cima do 2. Aqui, né? E aqui, 3, aqui, isso. Aí, é mais ou menos aqui, né? Quase 2, ó. Tá? E a mesma coisa a gente faz também a mesma coisa nós fazemos também para o N-pentano. Tá? Então, em resumo, os valores vão dar aproximadamente para isobutano 2 e para N-pentano 0,5. Muito bem. Tendo a definição dos Ks, a gente consegue fazer a aplicação, então, das fórmulas. Olha aqui, ó. Se eu tenho o K, beleza? E eu tenho, daí o que acontece? Eu não vou conseguir usar essa fórmula, eu vou ter que usar essa, porque eu tenho F, né? Então, passamos para a aplicação das equações. Então, o XA vai ser 0,41, o L eu quero descobrir, e o XB, ou seja, nós temos nada mais, nada menos do que uma fração aí, onde nós vamos ter que identificar, né, qual é o valor de L. Bom, como nós definimos, olha aqui, ó, o XA mais o XB não tem que ser 1, então, por uma questão de tentativa e erro, a soma da resultado, ou seja, o valor que tu colocar para L aqui, o L que tu botar aqui vai ter que ser o mesmo L que tu vai botar aqui, a soma de XA com XB vai ter que dar 1, certo? Então, dentro dessa linha, tá, tu vai desenvolver tanto para a determinação da corrente líquida quanto para a corrente gasosa. Daí, o que o professor fez? Eu disponibilizei para vocês uma tabelinha de Excel, tá? Já está prontinha. Qual é que vai ser a nossa missão? Bom, a nossa missão vai ser tu definir valores aleatórios para L. Lembrando, pessoal, que o L, ó, se, veja bem, se o meu Z, ó, o meu Z vai ser igual, desculpa, meu Z não, o meu F vai ser igual ao L mais o G, perfeito? Então, o que vai acontecer? Se o meu F é 1, o que quer dizer? Que o L e o G não vão passar de 1, certo?
Então, o que eu fiz aqui? Por uma questão de tentativa e erro, fizemos aí 9 tentativas, tu estabelece, então, valores aleatórios entre 0 e 0,9, né? Para L. Então, o que nós percebemos? Quando que a gente vai ter igualdade onde XA mais XB tem que ser 1 também? Porque o que é o XA mais o XB? É a quantidade do componente líquido A mais a quantidade do componente líquido B. E o que é o YA mais o YB? É a quantidade do componente gasoso A mais componente gasoso B. Ou seja, nada mais é do que a composição que nós teremos aqui, nesse ponto, certo? Então, o que nós concluímos a respeito dessas misturas ali, ó? Que a quantidade da fase líquida vai ser 0,8. Então, o que nós vamos ter? Do 1 mol que entrou aqui, 0,8 mols vão ser líquido e 0,2 vai ser gás. Ó, 0,8 vai ser líquido, 0,2 vai ser gás. Da fase líquida, obviamente, vai ter mais o componente menos volátil, 67% de N-pentano e 33% de isobutano. Por quê? Porque o N-pentano tem um K menor do que o K do isobutano. Em compensação, na fase gasosa, tu vai ter o maior percentual do componente que tem o K maior. Por quê? Porque ele tende a se volatilizar mais. Ou seja, 67% de isobutano e 33% de N-pentano. Bom, então, pessoal, com base nisso que nós trabalhamos agora, tá? Nós iremos fazer o quê? Vamos fazer o intervalo, tá? E vocês têm aí, ó, o exemplo 2, o exemplo 3 e o exemplo 4 para vocês aplicarem no material que o professor disponibilizou para vocês lá na plataforma. Depois que vocês aplicarem, né, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que acessar a sala de integração e apresentar seus resultados de L, XA e XB, G, YA e YB para todos os exemplos. Então, tu vai abrir para participação. Então, eu vou botar exemplo 2. L igual a tanto, XA igual a tanto, XB igual a tanto. E a mesma coisa tu vai fazer para a fase gasosa. Exemplo 3. Exemplo 4 também. Ok? Então, vamos fazer um intervalinho. Tá? Então, retornamos aí 9 horas. Tá bom, pessoal?